No próximo capítulo da novela Mania de Você, os jogos de manipulação e espionagem atingem um novo nível e ninguém está a salvo das reviravoltas que o destino prepara. Molina, sempre astuto, percebe que está sendo encurralado e faz de tudo para despistar Mércia. Ele sabe que qualquer deslize pode colocar seu plano em risco, mas será que conseguirá enganá-la por muito tempo? Enquanto isso, Rebeca, sua amante e cúmplice, chega ao Albacoa e se hospeda discretamente, sem imaginar que está prestes a ser arrastada para o olho do furacão. Enquanto Molina tenta sair ileso de suas próprias mentiras, Mavi decide agir e faz uma denúncia à polícia, informando o local onde o empresário supostamente está escondido. O cerco começa a se fechar, mas Molina é mestre em escapar de situações complicadas. Será que dessa vez ele será pego? Luma, sempre atenta, usa o drone para monitorar os passos de Mércia e logo percebe que ela está a caminho do Albacoa. Imediatamente, ela avisa Mavi, que entende que algo grande está prestes a acontecer. O que Mércia pretende ao se aproximar desse local? Enquanto o jogo de gato e rato se desenrola, Hugo finalmente faz novos exames. Diana aguarda ansiosa, esperando por um milagre que possa mudar seu destino. Será que os resultados trarão esperança? Ou apenas confirmarão o pior? Mércia, por sua vez, arma sua própria jogada e escreve um bilhete para Rebeca, fingindo que foi Molina quem o escreveu. O objetivo? Plantar a semente da discórdia e desestabilizar a relação do casal de traidores. Se o plano dará certo, só o tempo dirá. Enquanto isso, Cristiano não esconde sua determinação. Em uma conversa franca com Daniel, ele deixa claro, lutará por Michele até o fim. O amor está em jogo, e Cristiano não pretende abrir mão dele tão facilmente. Luma, percebendo que algo estranho está acontecendo, vê pelo drone que Mércia está próxima ao Brisa. Sem pensar duas vezes, decide ir ao encontro dela, temendo que algo perigoso esteja por trás dessa movimentação. E como esperado, o confronto acontece. Mércia surge de surpresa e flagra Molina e Rebeca juntos. O que acontecerá a partir desse momento? Essa reviravolta pode mudar completamente o rumo da história? Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Mércia, consumida pela obsessão por Molina, finalmente descobre que ele a trocou por uma amante mais jovem. Desesperada e humilhada, ela tenta se aliar a Mavi e Luma, mas acaba sendo escorraçada e desafiada. Agora, em busca de vingança, ela está disposta a fazer o impensável para destruir Molina. E o que acontece a seguir vai deixar todos boquiabertos. O coração de Mércia martela no peito, enquanto ela avança pelo corredor luxuoso do hotel. Seus saltos ecoam no piso frio, cada passo carregado de uma fúria contida, de uma suspeita que até agora ela se recusava a aceitar. Mas algo dentro dela grita que a verdade está a poucos metros de distância. Ela para diante da porta da suíte. O número 708 brilha em dourado, zombando dela, como se soubesse o que está prestes a acontecer. Seu peito sobe e desce, o ar entrando com dificuldade em seus pulmões. Mas não há mais volta. Com um movimento brusco, ela gira a maçaneta e empurra a porta. O que vê do outro lado faz seu sangue gelar. Molina está ali, despreocupado. Sentado na poltrona de couro, camisa aberta, um copo de uísque na mão e um sorriso de canto, como se já soubesse que ela viria. Mas o que a faz perder o ar não é ele. É a mulher deitada na cama, jovem. Cabelos ainda bagunçados, um lençol fino cobrindo apenas parte do corpo. O batom borrado entrega que há poucos instantes ela esteve nos braços de Molina. O silêncio é sufocante. Mércia sente o chão sumir sob seus pés. Ela abre a boca para dizer algo, mas nada sai. Um nó aperta sua garganta. Ah, você chegou rápido. Molina quebra o silêncio, levando o copo à boca indiferente. O som da voz dele desperta Mércia de seu transe. O choque se dissolve, dando espaço para uma raiva ardente,
Uma mistura de humilhação e ódio que faz suas mãos tremerem. Seu desgraçado! A voz dela sai baixa, carregada de veneno. Molina ri, inclinando-se para a frente, os olhos escuros cintilando com diversão. Ah, Mércia. Você sempre foi boa em fingir que não via a realidade, mas agora não tem mais como fugir, né? A amante se remexe na cama, puxando o lençol para se cobrir melhor, observando a cena com um ar entediado. Mércia aperta os punhos, o rosto vermelho de ódio. Eu fiz tudo por você, Molina. Eu te dei tudo. E é assim que você me paga? Ele se levanta, caminhando até ela, parando a centímetros de seu rosto. E você achou mesmo que isso significava alguma coisa? A voz dele vem baixa, cortante. Eu nunca precisei de você, Mércia. Eu só usei o que você tinha para me oferecer. A bofetada estala no ar antes que ela possa pensar. Molina vira o rosto com o impacto, mas quando volta a encará-la, não há fúria. Só desprezo. Mércia sente seu mundo desmoronar. Tudo pelo que lutou, tudo o que sacrificou por esse homem. E agora, ali está ele, jogando-a fora como se fosse um nada. As palavras de Mavi voltam à sua mente como um trovão distante. Molina só esteve com você porque precisava dos seus serviços sujos. Seu peito sobe e desce descompassado. O ódio borbulha como larva, queimando cada resquício do que um dia foi amor. Ela não pode deixar isso barato. Sem dizer mais nada, Mércia se vira e sai, batendo a porta com tanta força que a madeira treme. Mas essa história está longe de acabar. Agora, ela precisa de aliados e sabe exatamente a quem recorrer. Mércia avança pelas ruas com passos duros, o vento cortando seu rosto enquanto sua mente fervilha de ódio. A traição de Molina ainda pesa como um soco no estômago, mas agora não há mais espaço para lágrimas. Não depois de tudo que ele fez. Ela para diante da porta do restaurante de Luma e entra sem hesitação. O cheiro de temperos e comida fresca impregna o ar, mas nada disso importa agora. Seus olhos escaneiam o ambiente até encontrarem Mavi, sentado despreocupadamente em um dos balcões, girando um copo entre os dedos. Precisamos conversar? Agora! A voz dela sai firme, mas carregada de um desespero mal disfarçado. Mavi levanta os olhos lentamente, um sorriso torto surgindo nos lábios ao perceber seu estado. Ele cruza os braços, se apoiando no balcão. Olha só quem resolveu acordar para a vida. Ironiza, tomando um gole de sua bebida. Luma, que está atrás do balcão, observa a cena com uma expressão séria. Ela sabe que qualquer interação entre aqueles dois é como brincar com fogo. Mércia se aproxima, batendo as mãos na madeira do balcão, o som ecoando pelo restaurante. Chega de piadinhas, Mavi, isso é sério. Molina me enganou esse tempo todo e agora eu quero acabar com ele. Mavi solta uma risada nasal. Jura? Só porque ele te trocou por uma novinha? Ele inclina a cabeça, analisando-a. Você realmente achou que era especial? Ah, Mércia, que falta de autoestima. O rosto dela se contorce de raiva. Eu sei que você também tem motivos para querer destruir Molina. Então, se for esperto, vai se juntar a mim. Mavi solta um suspiro exagerado e coloca o copo sobre o balcão. E desde quando você se importa com o que eu quero? Até ontem você estava lá, se lambuzando nas migalhas desse desgraçado. Agora vem bancar a justiceira? Me poupe! Mércia aperta os punhos. Eu posso ter sido cega, mas agora enxergo tudo. Molina é um monstro e precisa pagar. Mavi balança a cabeça fingindo pena. Engraçado. Você não pensava assim quando estava ajudando ele a ferrar a minha vida, né? Mas agora que a corda apertou para o teu lado, quer se fazer de vítima. Ela sente o estômago revirar. As palavras de Mavi são um lembrete cruel de tudo que ela fez para agradar Molina. Mas não pode deixar que isso a impeça. Luma, que permaneceu em silêncio até agora, finalmente se manifesta. O que exatamente você quer, Mércia? Os olhos dela brilham com algo sombrio.
Eu quero um plano. Algo que destrua Molina de uma vez por todas. Mavi encara Mércia por um momento e então sorri. Mas não é um sorriso de concordância. É um sorriso carregado de deboche e antecipação. E você acha que vai conseguir fazer isso sem morrer tentando? As palavras dele pairam no ar como uma tempestade iminente. Mércia sente um calafrio percorrer sua espinha, mas mantém a postura firme. Ela está disposta a arriscar tudo. E agora, não há mais volta. Mércia aperta os punhos, sentindo as palavras de Mavi queimarem sua pele como ácido. Mas ela não vai recuar. Não agora. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Mavi. Ela dispara, os olhos faiscando. Ele solta um riso curto, balançando a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Jura? Porque sinceramente não parece. Ele se inclina sobre o balcão, estreitando os olhos. Você acha mesmo que pode derrubar Molina? Você, Mércia, a mulher que ele usou, manipulou e jogou fora como um cigarro barato? Mércia sente o sangue subir ao rosto, mas mantém a postura. Justamente por isso. Porque eu fui idiota o bastante para acreditar nele. Porque eu deixei esse homem fazer de mim o que quis. Luma, que ouvia em silêncio, cruza os braços e solta um suspiro pesado. A questão não é só o que Molina fez com você, Mércia. É o que você fez por ele. As palavras pairam no ar como lâminas afiadas. Mércia engole seco. Eu não sou inocente, se é isso que quer dizer, mas isso não significa que eu tenha que morrer abraçada com os erros que cometi. Mavi aplaude lentamente, com um sorriso debochado. Nossa, que discurso bonito! Pena que você não pensou nisso antes de ferrar a vida de tanta gente. Mércia estreita os olhos. Eu vim aqui porque sei que você também quer ver Molina no chão. Ah, mas isso eu quero mesmo. Mavi arqueia a sobrancelha. Mas sabe o que eu quero mais ainda? Ver você pagando pelo que fez. Mércia sente o coração falhar uma batida. O quê? Ele se levanta, se aproximando dela até ficarem frente a frente. Eu não sou idiota, Mércia. Você quer que eu te ajude a se livrar dele porque sabe que, se Molina cair, você cai junto. Luma assente devagar. Ele tem razão. Se Molina for exposto, você vai afundar com ele. O ar pesa nos pulmões de Mércia. O gosto amargo da verdade se espalha pela sua língua. Mas ela não tem escolha. Se Molina cair, que caia com ele. Eu já fiz minha escolha. Sua voz sai firme, mas há um resquício de incerteza. Mavi observa, analisando cada mínimo detalhe da expressão dela. Então, inclina-se levemente, sussurrando. Então espero que esteja pronta. Porque Molina não vai cair sem levar alguém para o inferno junto com ele. Mércia sente um arrepio gelado percorrer sua espinha. Mas ela já cruzou a linha. E agora precisa seguir até o fim. Mércia está sentada à beira da cama, segurando um copo de uísque com os dedos trêmulos. O líquido âmbar balança suavemente, refletindo o fogo que queima dentro dela. O quarto do hotel está mergulhado em penumbra. Apenas a luz do abajur ilumina seu rosto pálido. Ela encara o nada, mas sua mente está longe dali. A voz de Mavi ainda ressoa como um martelo em sua cabeça. Se você não matar ele, Molina não vai pensar duas vezes antes de tirar a sua vida. A raiva se mistura com o medo, criando um turbilhão dentro dela. Molina nunca foi um homem de deixar pontas soltas, e agora que ela se virou contra ele, sabe que está na lista negra. E então, vai beber ou só ficar encarando esse copo? A voz sarcástica de Luma quebra o silêncio. Mércia levanta os olhos encontrando a chefe de cozinha parada perto da porta. O olhar dela é duro, mas há algo ali. Talvez um resquício de compaixão. Desde quando você se importa? Mércia responde, levando o copo aos lábios, mas sem beber. Luma cruza os braços, suspirando. Eu não me importo. Mas Mavi disse que você quer acabar com Molina. E isso... Ela aponta para o copo. Não vai ajudar em nada.
Mércia solta uma risada seca, sem humor. Eu já perdi tudo. Molina me destruiu. Ela aperta o copo com força. Mas ele não vai sair impune? Luma a observa por um instante, medindo cada palavra antes de falar. Molina sempre teve poder porque ninguém nunca teve coragem de enfrentá-lo. Você acha que é capaz? Mércia levanta o olhar, seus olhos agora frios como aço. Eu não tenho escolha. Luma se aproxima, abaixando o tom de voz. E o que exatamente você tem em mente? Mércia respira fundo, seu coração batendo pesado contra o peito. Molina confia que eu nunca teria coragem de ir contra ele, mas ele não sabe do que uma mulher traída e humilhada é capaz. Luma levanta uma sobrancelha. Se você errar, eu não vou errar. Mércia interrompe, sua voz firme. Dessa vez, é ele quem vai sentir o gosto da derrota. O silêncio entre as duas é denso. A decisão está tomada. Do lado de fora, a noite continua sua dança sombria. Mas para Mércia, essa não é apenas mais uma noite. É o começo do fim. Mércia está parada no corredor do hotel, o coração martelando no peito. Suas mãos tremem, mas não de medo, de fúria contida. O corredor cheira a perfume caro e traição. Diante dela, a porta do quarto de Molina está entreaberta, como um convite para o inevitável. Ela empurra a porta com cuidado, entrando sem fazer barulho. O som abafado de risadas femininas ecoa no ambiente. Seu olhar percorre o quarto luxuoso até parar na cena que confirma todos os seus piores pesadelos. Molina está recostado na cama, um sorriso cínico nos lábios. Ao seu lado, uma mulher jovem, de cabelos dourados e olhos cheios de malícia, se estica preguiçosamente, como uma gata satisfeita depois de um banquete. Mércia sente o sangue ferver. Você... A palavra sai num sussurro envenenado. Molina levanta o olhar sem se abalar, como se já esperasse por isso. Achei que demoraria mais. A amante se ajeita na cama, sem pressa, e solta uma risadinha. Então essa é a famosa Mércia? Ela a analisa como quem observa um bicho exótico. Mércia dá um passo à frente, os punhos cerrados. Você brincou comigo esse tempo todo. Me usou. Sua voz vacila por um segundo, mas logo se fortalece. Mas eu não sou qualquer uma, Molina. Ele suspira entediado. Mércia, eu já te disse, você sempre soube a minha natureza. Não se faça de vítima agora. Sua natureza? Ela solta uma risada amarga. Sua natureza é a de um canalha, um covarde. Molina se levanta devagar, ajustando o robe de seda, e caminha até ela, parando a centímetros de seu rosto. E a sua, Mércia? O que você é? Ele inclina a cabeça provocador. Uma mulher que se entregou de corpo e alma para um homem que nunca prometeu nada? Ou alguém que está prestes a fazer algo idiota por um coração partido? A amante assiste a cena como se fosse um espetáculo particular, um sorriso brincando nos lábios. Mércia sente o ódio subir como um veneno, mas de repente, algo dentro dela muda. Sua expressão endurece. Ela sorri. Você tem razão, Molina. Eu fui uma idiota. Ele levanta uma sobrancelha, surpreso com a mudança repentina. Mas não mais, ela continua, sua voz fria como lâmina. Agora, sou apenas alguém que vai assistir enquanto seu império desmorona. Molina solta uma risada baixa. E como pretende fazer isso? Mércia se aproxima, sussurrando com um brilho perigoso nos olhos. Você vai ver. E quando perceber, já será tarde demais. Ela se vira e sai do quarto, deixando Molina pensativo e, pela primeira vez, inquieto. No corredor, Mércia pega o celular e disca rapidamente. Precisamos acelerar o plano. O Molina precisa pagar. Do outro lado da linha, uma voz responde. Então está feito. Vamos começar agora. Os olhos de Mércia brilham com um novo tipo de satisfação. O jogo virou. Rod faz uma visita inesperada a Luma, certo de que essa é sua chance de conquistá-la. Fragilizada pela traição de Mavi, ela tenta resistir,
Mas um beijo arrebatador muda tudo. Rod se humilha, implora por um pingo de amor e está disposto a esperar o tempo que for necessário. Mas o que eles não sabem é que alguém os observa, e o que acontece em seguida vai te surpreender. A madrugada avança preguiçosa, e o silêncio no albacoa é interrompido apenas pelo vento que dança nas cortinas entreabertas do quarto de Luma. Ela está ali, sentada na beira da cama, os pensamentos pesando como chumbo. A traição de Mavi ainda é uma ferida aberta, pulsante. Ela se esforça para ignorar a dor, mas cada lembrança ressurge como um fantasma teimoso, sussurrando no escuro. De repente, um leve rangido na porta. Luma se vira num sobressalto, o coração dando um salto no peito. A luz amarelada do abajur revela a figura de Rod, encostado no batente da porta, as mãos nos bolsos, o olhar intenso. "O que você está fazendo aqui?" Ela se levanta de imediato, o semblante fechado, denunciando sua desconfiança. Rod dá um passo para dentro, devagar, como se medisse o terreno antes de avançar. "Precisava te ver, Luma. Preciso falar com você." O tom de sua voz carrega um peso difícil de ignorar. Ele não está ali à toa. Luma cruza os braços, sustentando o olhar dele. Há dias ela tenta se manter firme, se convencer de que não precisa de ninguém para seguir em frente. Mas a presença de Rod a abala. É impossível esquecer a história que tiveram, o quanto já significaram um para o outro. "Se é sobre Mavi, não quero falar sobre isso." Ela se antecipa, erguendo o queixo num gesto defensivo. Rod esboça um sorriso amargo, balança a cabeça. "Não é só sobre ele. Mas sim, eu sei o que aconteceu. Sei que vocês terminaram." Luma desvia o olhar. Não quer parecer frágil. Mas Rod enxerga além da casca dura. Ele conhece Luma melhor do que ela gostaria de admitir. "Eu preferi te dar um tempo antes de aparecer, mas, se quer saber a verdade, nunca deixei de pensar em você." O silêncio se instala como uma brisa gelada. Luma respira fundo, tentando processar as palavras dele. Um misto de nostalgia e cautela a invade. Rod, então, dá mais um passo à frente, reduzindo a distância entre os dois. Seus olhos a percorrem com uma intensidade que Luma tenta evitar, mas não consegue. "Me diz que você não sente nada, que eu fui só um erro do passado e que você me esqueceu." Ela abre a boca para responder, mas as palavras não saem. No fundo, algo dentro dela grita que essa conversa está longe de terminar. E no exato instante em que pensa em um jeito de escapar daquela encruzilhada, o nome de Mavi surge, quebrando o silêncio e abrindo um novo jogo de verdades que nenhum dos dois está pronto para enfrentar. O nome de Mavi paira no ar como uma lâmina afiada, e Luma sente o corte invisível se aprofundar em sua pele. Ela respira fundo, cruzando os braços, como se isso pudesse protegê-la do turbilhão que Rod está prestes a trazer. Mas ele não recua. Pelo contrário, se aproxima mais um passo, seu olhar queimando de intensidade. "Então é isso?" Rod arqueia as sobrancelhas, estudando cada mínima reação dela. "Você ainda pensa nele, mesmo depois de tudo?" Luma solta uma risada seca, mas seus olhos brilham com algo entre raiva e mágoa. "Eu penso no que ele fez, no que eu fui burra o suficiente para acreditar, mas pensar nele? Não. Ele que fique com a Viola, os dois se merecem." Rod estreita os olhos, como se as palavras dela não fossem o suficiente para convencê-lo. Ele percebe o tremor sutil na respiração dela, o jeito que seu maxilar trava, uma armadura prestes a rachar. "Você tá mentindo para mim?" ele murmura, a voz carregada de certeza. Luma encara o chão por um instante. O silêncio pesa entre os dois. Ela quer negar, mas seria inútil. Ele a conhece bem demais. "Eu não tô mentindo." Ela finalmente levanta os olhos, sustentando o olhar dele com firmeza. "Mas não significa que eu tenha esquecido."
Rod solta um suspiro pesado. A cada palavra de Luma, ele sente a raiva por Mavi crescer dentro dele como um incêndio incontrolável. E ele? Te procurou? Tentou se explicar? A pergunta sai com um tom de indignação contida. Luma solta um riso cínico, sacudindo a cabeça. Como se explicasse o imperdoável? Ele me procurou sim, mas foi só para dizer que sente muito, como se isso fosse apagar tudo. Os olhos dela brilham, e Rod percebe o ódio e a dor se misturando como uma tempestade prestes a desabar. Eu devia ter esperado o quê? Que ele largasse tudo por mim? A voz de Luma vacila. Ele nunca fez isso. Eu que fui a idiota. Rod aperta os punhos ao lado do corpo, contendo o impulso de bater na parede mais próxima. Ele odeia vê-la assim. Odeia que Mavi ainda tenha esse poder sobre ela. Você não foi idiota. Ele que é um covarde. Sempre foi. Luma engole em seco. No fundo, ela sabe que ele tem razão. Mas admitir isso em voz alta ainda é doloroso demais. E você? Ela levanta o olhar desafiadora. Tá aqui por quê, Rod? Veio me dizer que eu devia seguir em frente? Rod dá mais um passo, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Há algo diferente no olhar dele agora. Um brilho intenso, determinado. Eu vim porque eu sei que você merece mais. E porque... Ele hesita por um segundo, mas logo solta de uma vez. Eu ainda te quero, Luma. O coração dela dispara. Ela tenta rir, desviar o olhar, fingir que aquilo não a afeta. Mas o que vem a seguir a pega completamente desprevenida. Sem aviso, Rodi segura seu rosto com delicadeza, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tocou. Os olhos dele dançam sobre os lábios dela, e antes que ela tenha tempo de reagir, ele se inclina, tomando a iniciativa que há tempos desejava. O beijo acontece, e por um instante, Luma esquece todas as dúvidas. Os segundos que antecedem o beijo parecem se estender no tempo, como se o universo prendesse a respiração junto com eles. Rod se inclina devagar, seus olhos cravados nos de Luma, esperando qualquer sinal de recusa. Mas ela não se move, não recua. E antes que a razão possa interferir, seus lábios se tocam. O primeiro contato é hesitante, um misto de desejo contido e incerteza. Mas à medida que o instante se prolonga, algo dentro de Luma se rompe. Ela se entrega, deixando-se levar pela sensação esquecida do calor de Rod, da familiaridade do toque, do gosto agridoce de um passado que insiste em não se apagar. Rod sente a entrega dela, e isso é tudo o que precisa para aprofundar o beijo. Suas mãos deslizam para a cintura dela, puxando-a para mais perto, como se temesse que ela escapasse. E talvez escape. Ele sabe que está pisando em gelo fino, que Luma ainda é uma tempestade de sentimentos conflitantes. Mas naquele instante, nada disso importa. Então, como um choque repentino, Luma desperta. Seus olhos se arregalam no meio do beijo e, num movimento brusco, ela o empurra. O contato se desfaz tão rápido quanto começou. O que você está fazendo, Rod? A voz dela sai rouca, carregada de emoções que nem ela consegue decifrar. Ele permanece ali, imóvel, o peito subindo e descendo em um ritmo acelerado. O olhar dele busca o dela, tentando entender o que se passa em sua mente. Tô mostrando o que eu sinto, responde, a voz firme, mas embargada de sentimento. Luma passa a mão pelos lábios, como se quisesse apagar o que acabou de acontecer. Mas a verdade é que o beijo ainda queima, como uma marca invisível que não pode ser desfeita. Você não pode... Ela balança a cabeça, dando um passo para trás. Eu não posso. Por quê? A pergunta de Rod vem carregada de frustração. Ele não entende. Ou talvez entenda, mas se recusa a aceitar. Porque ainda ama o Mavi. Luma abre a boca para responder, mas nada sai. Porque a verdade é que ela não sabe. Não sabe o que sente, não sabe o que quer. Tudo dentro dela é um caos.
Eu preciso pensar. Ela desvia o olhar, tentando recuperar o controle sobre si mesma. Rod solta um suspiro pesado. Ele deveria insistir? Deveria tentar convencê-la de que esse beijo significou algo? Então, em meio ao silêncio carregado entre os dois, ele toma uma decisão. Eu não vou desistir de você, Luma. A afirmação sai baixa, mas cheia de convicção. Eu posso te dar o amor que você está procurando. Só me deixa provar isso. Ela aperta os olhos, respirando fundo. Mas Rod já decidiu. Se precisa se humilhar por um pingo de amor, ele está disposto a fazer isso. O que importa é que ela saiba que ele está ali, que vai esperar o tempo que for necessário. Luma, no entanto, não sabe se está pronta para isso. Rod sente o gosto da rejeição antes mesmo de Luma dizer qualquer coisa. O jeito que ela desvia o olhar, o tremor sutil em sua respiração, a forma como seus braços se cruzam como se quisesse criar uma barreira invisível entre os dois. Ele já perdeu antes. Sabe reconhecer quando alguém está escapando por entre seus dedos, mas não dessa vez. Ele dá um passo à frente, ignorando a tensão que se instala no ar. Seus olhos estão vermelhos, não de choro, mas de uma intensidade crua, desesperada. Ele se recusa a aceitar que aquele beijo foi em vão. Luma, olha para mim. A voz dele sai rouca, carregada de um peso que ele não consegue esconder. Ela hesita, mas obedece. Os olhos dela estão marejados, mas sua expressão continua indecifrável. Eu não quero te machucar, Rod. Ela sussurra, quase como se estivesse se desculpando. Ele solta um riso amargo, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Machucar? Acha que dói mais do que ver você se afastando de mim? Do que sentir que tô te perdendo para um cara que nem sabe te valorizar? Luma fecha os olhos por um instante, como se absorvesse o impacto das palavras. Não é sobre o Mavi. Não mais. É sobre mim. Eu não sei o que eu quero. Rod se agarra a essa fresta de esperança. Então me deixa esperar. Ele engole em seco, as palavras saindo como um último apelo. Me deixa ficar, nem que seja nas sombras, nem que seja só te vendo de longe. Mas não me manda embora. Ela morde o lábio e Rod percebe que sua resistência está enfraquecendo. Ele se inclina um pouco mais, sua voz agora quase um sussurro. Eu só preciso de um sinal, um pingo de amor, algo para me agarrar. Porque, se você disser que não há nada, eu juro que vou embora. O silêncio entre eles pesa como chumbo. O coração de Rod martela no peito enquanto ele aguarda a resposta que pode definir seu destino. Mas antes que Luma possa dizer qualquer coisa, um barulho do lado de fora os interrompe. Alguém está ali, observando. E essa conversa está longe de terminar. Molina pensa estar no controle, mas Mavi e Luma armam sua queda. Enquanto Mércia, dividida entre o passado e o presente, toma uma decisão chocante. No momento crucial, Molina enfrenta seu destino e Mércia paga pelos crimes do passado, enquanto Mavi e Luma se preparam para um novo começo com o nascimento do filho. Mas o desfecho dessa trama guarda uma reviravolta inesperada. E o que acontece em seguida vai te surpreender. O vento sopra forte sobre a ilha isolada, fazendo as árvores balançarem como se sussurrassem segredos antigos. Mércia, Molina, Mavi e Luma estão ali, reunidos pela governanta, que acredita que ainda pode reconstruir os laços dessa família destroçada pelo ódio e pela vingança. Mas a tensão no ar é palpável, um fio invisível prestes a arrebentar. Vocês não entendem? Ainda podemos ser uma família, diz Mércia, olhando fixamente para Mavi e Luma. Sua voz tem um tom quase suplicante, mas seu olhar vacila ao encontrar o de Molina. Mavi cruza os braços, seus músculos retesados de raiva. Você realmente acredita nisso, Mércia? Depois de tudo que vocês fizeram? Depois do que você e Molina fez com o pai de Luma? Ele se aproxima da governanta, seu tom carregado de desprezo. Não existe mais volta. Isso aqui não passa de um jogo sujo, e você sabe disso. Luma, por sua vez,
não desvia os olhos de Molina. Não se faça de santo, Molina. Eu vejo nos seus olhos. Você já está tramando algo. Molina sorri de canto. Aquela expressão de quem está sempre um passo à frente de todos. Ele se inclina levemente para Luma e Mavi. Eu? Tramando algo? Francamente, que injustiça. Ele gira nos calcanhares e caminha lentamente ao redor deles, como um predador cercando suas presas. Mas já que vocês me conhecem tão bem, por que não se antecipam? Ah, espera. Vocês não podem, porque eu sempre estou no controle. Mércia fecha os olhos por um segundo, respirando fundo. Isso não é um jogo, Molina. Ele ergue uma sobrancelha e solta uma risada baixa. Não? Então o que estamos fazendo aqui, hein? Ele abre os braços, teatral. Porque para mim isso parece exatamente isso, um jogo. E eu pretendo ganhar. O silêncio que se segue é cortante. Mavi aperta os punhos. Luma contém o impulso de partir para cima de Molina. Então, algo chama a atenção de Mavi. O cachorro feroz que Mércia trouxe para vigiá-los está ali, imóvel, os olhos atentos a cada movimento. E, de repente, uma ideia se forma em sua mente. Se Molina quer um jogo, então ele terá um. Só que dessa vez, ele não será o vencedor. Mavi estreita os olhos e encara Molina com um olhar que transborda determinação. Você tem razão, Molina. Isso é um jogo. E eu já sei como acabar com ele. Mavi mantém os olhos fixos no cachorro que Mércia trouxe para vigiá-los. O animal, um imponente pastor belga, permanece atento, os músculos tensos, pronto para atacar ao menor comando. É aí que a ideia se forma na mente de Mavi. Ele respira fundo, disfarçando a excitação que toma seu corpo. Então, Molina, já que gosta tanto de estar no controle, me diga, será que você consegue escapar de algo que não pode negociar? Molina franze o senho, desconfiado. O que diabos você quer dizer com isso? Luma percebe o brilho nos olhos de Mavi e se aproxima discretamente. Você tem um plano, não tem? Sussurra. Mavi apenas assente de leve. Ele percebe que o cachorro não ataca aleatoriamente. Ele obedece a comandos específicos. Com um pouco de observação, Mavi entende que Mércia usou uma palavra-chave para manter o animal sob controle. Agora, ele só precisa descobrir qual é essa palavra. Enquanto isso, Mércia caminha de um lado para o outro, inquieta. Eu trouxe vocês para cá porque queria consertar as coisas, mas vocês só sabem falar em vingança. Será que não podem pelo menos tentar enxergar o que eu estou tentando fazer? Molina solta uma risada seca. Consertar as coisas? Ah, Mércia, você perdeu o juízo de vez. A única coisa que precisa ser consertada aqui é essa palhaçada de família feliz que você inventou. Mavi aproveita a distração. Ele observa atentamente os movimentos de Mércia, os pequenos detalhes em sua fala, o jeito como ela olha para o cachorro antes de dar qualquer ordem. Ele está perto, muito perto. Então, num instante de clareza, ele ouve. Cerberus, senta. Mavi engole em seco. Cerberus. Esse é o nome do cachorro. Molina, alheio ao que se passa na mente de Mavi, caminha despreocupadamente até uma pedra próxima e se apoia nela. Bom, já que vocês não têm um plano melhor, acho que vou aproveitar um pouco esse ar puro. Quem sabe eu encontre um jeito de sair daqui antes de vocês. Mavi se vira lentamente para o cachorro, o coração acelerado. Ele tem a chave. Agora só falta usá-la. Mavi sente o sangue pulsar em suas veias. Ele tem a arma perfeita para derrubar Molina. Agora precisa ser rápido e preciso. Ele olha discretamente para Luma, que percebe seu plano no exato momento em que os olhos dele brilham com determinação. Mavi, o que você vai fazer? Swinga ela, num tom quase inaudível. Ele apenas segura sua mão por um breve segundo e sussurra. Confia em mim. Mércia ainda está no centro da clareira, os olhos carregados de frustração. Vocês continuam sem entender. Eu estou tentando evitar que isso vire um banho de sangue. Molina cruza os braços e bufa.
E ainda insiste nessa baboseira. Mércia, se poupe do trabalho. A única coisa que nos mantém respirando aqui é quem for mais esperto. Ele caminha lentamente, jogando um olhar de canto para Mavi. E eu ainda sou o mais esperto. Mavi sorri de leve. Será mesmo? Num movimento rápido, ele se vira para o cachorro e solta em tom firme. Cerberus, ataca! O tempo parece parar. O cachorro arregala os olhos, os pelos do dorso se eriçam, e então ele avança como uma flecha na direção de Molina. Mas que merda! Molina tropeça para trás, tentando se esquivar. O rugido do cachorro ecoa pela ilha, um som feroz e ameaçador. Mércia grita, surpresa. Molina saca a arma. Sem pensar duas vezes, ele atira. O estampido rasga o ar e um latido estridente preenche a clareira. Luma se encolhe instintivamente, os olhos arregalados. Mavi, o cachorro! Mas Mavi não está mais olhando para Cerberus. Ele já está correndo na direção de Molina. Se o tiro foi a faísca, a luta que começa agora é o incêndio. Molina ainda está recuperando o equilíbrio quando Mavi o atinge em cheio no peito. Ambos rolam pelo chão em uma explosão de poeira e folhas secas. Os punhos de Mavi encontram o rosto de Molina com força, mas o vilão reage rápido, segurando Mavi pelo colarinho e jogando-o contra o chão. Você achou mesmo que podia me vencer, moleque? Mavi sente o gosto de sangue na boca, mas sorri, mesmo ali, caído. Acho não. Tenho certeza. Molina arregala os olhos por um instante confuso. E então, outro disparo ecoa pela ilha. Mércia está com uma arma apontada diretamente para Molina. O vilão leva a mão ao ombro, onde o sangue começa a escorrer. Ele encara Mércia incrédulo. Você atirou em mim? Sua voz é um sussurro de pura fúria. Mércia, ofegante, não abaixa a arma. Você ia matar Mavi. Eu não podia deixar isso acontecer. A respiração de Molina se torna errática. Ele não sabe se sente dor ou ódio, mas o brilho assassino em seus olhos não se apaga. A luta ainda não acabou. A dor no ombro de Molina é latejante, mas seu ódio queima mais forte. Ele se recusa a cair. Mércia mantém a arma apontada, as mãos tremendo levemente. Não se mexa, Molina! O vilão ri. Um som rouco e cínico. Ah, Mércia, sempre tão previsível. Mavi sente os músculos tensos. Molina ainda é perigoso. Ele precisa acabar com isso agora. Luma se aproxima dele, os olhos arregalados. Mavi, cuidado! Ele ainda está armado! Molina se move rápido como uma serpente. Antes que alguém reaja, ele salta para cima de Mércia e torce seu pulso, forçando-a a soltar a arma. O revólver cai no chão, girando na poeira. Mércia grita de dor. Molina a empurra para longe, pegando a arma. Agora, ele tem o controle de novo. Parabéns, Mércia! Você finalmente escolheu um lado, só que o lado errado. Ele ergue a arma, apontando diretamente para a cabeça dela. Mavi avança sem pensar. Os dois homens colidem com brutalidade. Molina tenta resistir, mas Mavi o atinge no rosto com um soco seco e preciso. O vilão cambaleia para trás. A arma escorrega de suas mãos. Luma se lança sobre ela, pegando-a rapidamente e apontando para Molina. Acabou, Molina! O vilão respira pesadamente, passando a língua pelos lábios rachados. Seus olhos brilham de fúria e desespero. Vocês acham que isso aqui é um final? Eu nunca perco! De repente, ele se vira e corre. Mavi percebe tarde demais. Molina está indo direto para o penhasco. Luma grita. Ele vai fugir! Mércia tenta se levantar, segurando o ombro ferido. Não, ele vai tentar algo pior! Mavi dispara atrás dele. O vento uiva nos ouvidos. O chão se torna instável. Pedras soltas deslizam sob seus pés. Molina já está no limite da encosta. Os olhos fixos na água revolta lá embaixo. Você não vai escapar, Molina! Mavi rosna. O vilão gira nos calcanhares e sorri. Quem disse que eu quero escapar? Mavi percebe tarde demais. Molina não está fugindo. Ele está pronto para dar o último golpe. Molina encara Mavi com um sorriso torcido, o olhar insano e inflamado.
Ele já não tem nada a perder. Sabe o que é engraçado, Mavi? Ele diz, deslizando a mão para dentro do paletó rasgado. Vocês acham que ganharam? Mavi estreita os olhos. Algo está errado. O instinto grita para ele reagir. Mas Molina é mais rápido. Num movimento ágil, ele puxa um punhal escondido e avança. Luma grita. Cuidado! Mavi se esquiva por um triz, mas sente o frio da lâmina roçar sua lateral. Ele gira o corpo e acerta Molina com um soco brutal no estômago. O vilão tropeça para trás, arfando, mas se recusa a cair. Ele avança de novo, como um animal ferido. Mércia assiste à cena, os olhos arregalados. Ela hesita. Molina, ainda de pé, cambaleia até a beirada do penhasco. O mar ruge lá embaixo, impiedoso. Mavi encara o inimigo, o peito subindo e descendo. Acabou, Molina! Molina ri, cuspindo sangue. Nada acaba para alguém como eu, garoto. De repente, ele sente uma pressão forte em suas costas. Mércia! A ex-governanta, com os olhos cheios de lágrimas, empurra Molina sem hesitar. Ele arregala os olhos em choque. O grito do vilão se perde no vento. Mavi, Luma e Mércia assistem ao corpo de Molina despencar no vazio até desaparecer na espuma furiosa do oceano. O silêncio é cortante. Mércia solta um suspiro trêmulo. Foi você quem o matou? Luma murmura surpresa. A ex-governanta fecha os olhos por um instante e quando os abre novamente estão cheios de uma estranha paz. Foi ele quem escolheu esse destino, mas antes que qualquer um possa reagir, sirenes ecoam na ilha. Mércia se vira lentamente, o rosto pálido. Eles vieram por mim, não é? Mavi e Luma se entreolham. É o fim da linha para Mércia. E no último capítulo de Mania de Você, Mavi, agora sem luxo e com um novo propósito, faz uma vingança perfeita ao enterrar Molina de maneira desonrosa, mostrando que ele não tem mais nada a perder. Mas será que o vilão reformado realmente conseguiu deixar seu passado para trás? E o que Luma pensa sobre as mudanças de Mavi, enquanto ele busca um futuro longe da decadência e das sombras do passado? O que acontece em seguida vai te surpreender. Molina está morto. Seu corpo rígido e inerte jaz dentro de um caixão barato de madeira bruta, sem adornos, sem qualquer luxo que reflita a vida de excessos que ele sempre buscou. A cova está aberta, um buraco raso cavado sem capricho no chão seco do cemitério de indigentes. Não há flores, não há velas. Apenas um vento frio e cortante que assobia entre os túmulos esquecidos, como se a própria natureza zombasse do destino do vilão. O silêncio que paira ali não é de luto, mas de abandono. Nenhuma alma veio prestar condolências, nem amigos, nem família. Nenhum padre para entoar uma prece. Apenas os coveiros, que cumprem a tarefa como quem joga fora um fardo indesejado. Um deles, suando sob o sol impiedoso, bate na lateral do caixão e resmunga. Vamos acabar logo com isso. Esse aqui não tem ninguém que vá sentir falta. E de fato não tem. A madeira bate contra o fundo da cova com um baque seco. Nenhum cuidado, nenhuma honra. A terra começa a ser jogada por cima, engolindo aos poucos o último vestígio físico de Molina. Mas seu legado? Ah, esse ainda paira sobre os que ficaram. Do alto, a poucos metros de distância, Mavi observa a cena. Braços cruzados, olhar impenetrável. O vento bagunça seus cabelos, mas ele não se move, não pisca, apenas observa. Por um instante, sua expressão se mantém neutra, como se estivesse avaliando algo de longe, mas então um leve sorriso puxa o canto de sua boca. Não há ódio, tampouco satisfação escancarada. Apenas irônia. No fim das contas, Molina, você conseguiu o que tanto evitou a vida inteira, ele murmura, o tom quase divertido. Tornou-se um homem sem nome. A terra continua caindo, cobrindo o caixão como se o próprio mundo estivesse ansioso para apagar qualquer vestígio dele. Os coveiros terminam o serviço sem cerimônia e fincam no chão uma cruz de madeira barata, sem nome, sem datas. Apenas um número, apenas mais um. Mavi solta um suspiro longo,
seus olhos dançam pelo cenário desolador à sua frente. Então, como quem finalmente vira uma página, ele se vira, ajeita o casaco e caminha sem pressa de volta para o carro. Mas antes de entrar, lança um último olhar para a cova recém-fechada. Descansa em paz. Se conseguir. Ele bate a porta do carro e parte, deixando para trás a poeira e os fantasmas do passado. No entanto, enquanto avança pelas ruas da cidade, algo se agita dentro dele. Não é alívio nem vingança concluída. É a certeza de que sua vida está mudando. E dessa vez, ele está disposto a abrir mão de tudo para seguir um caminho diferente. O vento assobia entre os túmulos e a tarde já começa a cair, tingindo o céu de uma cor dourada que mais parece uma última piada antes da noite tomar conta. Mavi ainda está ali, no cemitério esquecido, de pé, observando a cova onde Molina, seu pai, acabou de ser enterrado. O silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pelos passos pesados dos coveiros, que já estão indo embora, deixando para trás a bagunça do enterro sem sentido. Mavi permanece imóvel por um longo momento. Não há raiva em seus olhos, nem alívio. É como se ele estivesse calculando cada centelha de emoção que poderia ter sentido, mas nenhuma delas o atingiu. Seu olhar está distante, perdido em algum lugar entre o passado e o futuro. Ele aperta os lábios e, por fim, diz para si mesmo, em um tom baixo, mas perfeitamente audível: "E aí está o fim do grande Molina, sem honra, sem nada." A irônia da situação não escapa a ele. O homem que passou a vida inteira tentando controlar tudo, manipular a todos, agora está reduzido a um simples número em uma cruz sem nome. Mavi dá um passo à frente, o som de seu sapato esmagando a terra seca ecoa. E ele se abaixa um pouco, como se pudesse ouvir as últimas palavras de seu pai, que em vida sempre o desprezou. Mas o que Mavi escuta agora são apenas os ecos do vazio. Ele levanta o olhar e seus olhos brilham, não com remorso, mas com algo mais profundo, mais calculado. Como se ele soubesse que sua vingança não dependia de gestos grandiosos ou de escândalos públicos. Não. A vingança de Mavi será feita de sutilezas, de observações silenciosas e de palavras afiadas. Como aquela que ele agora pronuncia, num tom frio, mas carregado de sarcasmo. "Ao menos você conseguiu algo que sempre quis, pai. Ser esquecido, invisível. Não importa mais quem você foi. Só importa o que você deixou." A frase paira no ar e Mavi, sem pressa, se vira e começa a caminhar de volta para o carro. Mas antes que ele dê mais um passo, uma voz familiar o chama. É Luma, que chega ali com passos rápidos, como se tivesse pressentido a necessidade de estar ali, naquele momento, ao lado dele. "Mavi, você está bem?" A preocupação em sua voz é evidente, mas seu olhar é firme, observador. Ele dá um sorriso pequeno, sem mostrar muito, mas o brilho em seus olhos denuncia algo a mais. Está tudo bem. Aquele homem já não existe mais, Luma. Agora é só uma lembrança distante. Luma o observa com um olhar penetrante. Há algo em seu jeito que não a convence por completo, mas ela decide não insistir. Sabe que há mais no que ele está dizendo do que ele está disposto a revelar. Ela se aproxima, quase desafiadora, e comenta: "Você tem certeza de que está pronto para o que vem depois? Não é fácil deixar o passado para trás." Mavi olha para ela. Seus olhos se estreitam por um momento, e ele sorri. Mas não é um sorriso de felicidade. É um sorriso de alguém que sabe que, no fundo, o que o futuro reserva será tão imprevisível quanto o próprio destino. "Eu sempre fui bom em seguir em frente, Luma. Nunca se sabe onde a próxima jogada vai nos levar." Ele sobe no carro, e Luma, ainda pensativa, entra ao seu lado. Mas antes de arrancar, ela pergunta, quase sem querer, como se estivesse tentando entender o que realmente se passa na mente dele: "E o Molina?
O que você vai fazer com ele agora? Mavi solta uma risada breve, quase desdenhosa, enquanto o carro começa a se mover. Já fiz o que eu precisava, Luma. O resto... Bem, o resto é o que ele sempre mereceu. O carro avança, deixando para trás o cemitério que agora guarda mais uma lembrança de um passado sombrio. E Mavi sabe sem dúvida alguma que aquele enterro não era o fim para ele. Não. Para ele, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. A casa de Mavi está vazia, silenciosa, os corredores longos e frios, como se o eco das suas próprias decisões ainda pairasse nas paredes. O luxo que um dia preencheu cada canto agora é apenas um resquício do que ele foi. Ele caminha por ali sem pressa, os passos soando abafados no piso polido. A decisão já está tomada, mas o peso ainda se sente. Ele para em frente a uma mesa de escritório onde uma pilha de documentos está cuidadosamente empilhada. Seus olhos percorrem o papel com calma, mas sem hesitação. Ele já havia prometido a Viola há algum tempo que daria tudo o que possuía para ela. A promessa estava prestes a ser cumprida. Viola, ele murmura, como se sua voz fosse buscar algum eco nas sombras da sala. Você merece tudo isso e muito mais. Mavi fecha os olhos por um momento, mas não há dor. Em vez disso, há um senso de resolução, como se ele tivesse finalmente encontrado um propósito para a bagunça que sua vida se tornara. Ele pega a caneta e, com um movimento firme, assina o que precisa ser assinado. Mas em sua mente, ele não consegue evitar o pensamento. E agora? O que vem depois? Ele olha para os móveis de design caro, os quadros raros, as roupas que nunca usou, tudo tão supérfluo agora. Nada mais faz sentido. O que importa, ele sabe, é recomeçar. Para ele, a riqueza não é mais um prêmio, mas uma prisão. No entanto, enquanto toma a última decisão que o libertará dessa prisão, um pensamento se insinua. Eu sou o único responsável por tudo o que vivi até aqui. E também o único que pode mudar a minha história agora. Mavi pega uma caixa, começa a colocar seus objetos pessoais ali. Nada de valor, nada de luxo. Apenas o essencial, o que ele quer de verdade. Então, o telefone toca. A voz do outro lado é inconfundível. Mavi, você tem certeza disso? Não é tarde demais para repensar? É Luma, que sempre aparece nos momentos cruciais. Sua voz é direta, mas com uma preocupação velada, como se estivesse tentando compreender, mas não soubesse exatamente o que ele pensa. Eu nunca fui bom em olhar para trás, Luma. Nunca gostei de olhar para o passado. Ele faz uma pausa, ouvindo o leve ressoar de seus próprios pensamentos. E dessa vez, não vai ser diferente. Ela suspira, e ele pode quase vê-la franzindo o senho do outro lado da linha. Mavi, abrir mão de tudo como você está fazendo não é um ato de fraqueza. Mas, e se for tarde demais para recomeçar? O que você vai fazer agora? Ele sorri para si mesmo, um sorriso enigmático, mas que revela uma calma perturbadora. Não há medo em sua voz, apenas um convite ao desconhecido. Eu vou descobrir, Luma. Vou descobrir o que vem depois de viver no caos. E se for para recomeçar, que seja com alguém que eu confie. A linha fica em silêncio por um segundo, e Mavi sente o peso da conversa. Ele guarda o telefone no bolso e se afasta da mesa. Está decidido. O futuro é incerto, mas é sua escolha. Não há mais luxos, não há mais amarras. O que ele tem agora são seus próprios sonhos, e ele finalmente está pronto para persegui-los. Antes de sair da casa, ele dá uma última olhada para o espelho grande da sala, como se estivesse se despedindo de si mesmo. Seu reflexo é mais tranquilo, mais leve. Algo dentro dele parece ter se despido, como se a última camada de sua antiga vida tivesse sido removida. O carro está estacionado na garagem, pronto para levá-lo ao desconhecido. Luma o espera.
Eles sabem que o que quer que aconteça dali em diante mudará tudo. Você já pensou no que vai fazer agora, Mavi? Luma pergunta, enquanto ele entra no carro. A curiosidade em sua voz é palpável. Ele sorri. Essa mesma calma imperturbável que parece dominá-lo, e responde sem hesitar. Eu vou começar do zero, Luma. Eu não sei exatamente o que será, mas tenho certeza de que será melhor do que tudo o que eu vivi até agora. Ela o observa com um olhar desconfiado, mas também uma faísca de esperança. Afinal, quando o caos fica para trás, o que resta é a oportunidade de construir algo novo, ainda que o futuro seja uma página em branco. Vamos ver onde isso vai nos levar então. O restaurante de Luma é simples, mas acolhedor. O cheiro de comida fresca mistura-se com o perfume das flores nas mesas, e o som da risada dos clientes preenche o ambiente de uma maneira que Mavi não se lembra de ter experimentado em muito tempo. Ele entra pela porta de vidro, o sino na entrada tilinta levemente, e Luma, que estava organizando as mesas, o olha com um sorriso travesso, como quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Olha quem apareceu! O grande Mavi, finalmente pronto para o mundo real, hein? Ela diz, o tom brincalhão, mas com uma faísca de curiosidade nos olhos. Ele solta uma risada baixa, não tentando disfarçar o nervosismo que ainda sente. Ela está certa. Ele sempre foi alguém acostumado a ter tudo nas mãos, mas agora, depois de tantas mudanças, o simples fato de estar ali já é um desafio. Mavi se aproxima da bancada onde Luma o espera, e os dois trocam um olhar que fala mais do que qualquer palavra. Bom, a vida me deu uma oportunidade para recomeçar. Ele começa com um tom mais sério do que o habitual, mas ainda há uma leveza em sua postura, como se estivesse testando o que sentiria ao dizer aquilo em voz alta. Luma, cruzando os braços, encara-o, mas sem perder a provocação que sempre marcou suas conversas. Ah, você e esse papo de recomeço. Está vendo só? Agora você vai ter que trabalhar de verdade, Mavi. E sem as facilidades de antes, hein? Ela dá uma risadinha e ele responde, como quem aceita o desafio, mas também se diverte com a ideia. Vou precisar negociar bem meu salário. Não estou acostumado a viver com pouco, Luma. Ele diz, com um sorriso de lado. Mas o brilho nos olhos dele é diferente, mais sincero, como se a provocação fosse a primeira camada da nova realidade que ele está construindo. Luma olha para ele, avaliando. Ela conhece Mavi o suficiente para saber que ele nunca se contentaria com o simples, mas desta vez parece que ele está disposto a algo que nunca se imaginaria capaz. Ela se aproxima dele. Seus olhos brilham com uma mistura de desafio e afeição. Sabe, Mavi, vou te dar um emprego, mas não vai ser moleza. O que você acha de trabalhar com a gente? Vai ter carteira assinada, férias, 13º. Ela solta uma gargalhada leve, mas ele não reage como ela esperava. Ao contrário, ele a observa com um sorriso divertido, como se estivesse se acostumando com a ideia, aceitando as regras do jogo. Isso é interessante, mas vou precisar negociar essas condições. Ele responde com uma pitada de ironia, o que a faz rir ainda mais. Ela sabe que ele está brincando, mas ao mesmo tempo vê um brilho diferente no olhar dele. O tom brincalhão se dissipa quando, de repente, ele a olha com mais seriedade, como se a conversa de repente tomasse um rumo inesperado. Mas, sinceramente, Luma, não é apenas sobre o trabalho. Eu precisava de uma mudança de verdade, de algo que fosse além do que eu sempre conheci. Eu sei que você não vai me dar nenhum luxo, mas eu prefiro isso agora. A sinceridade nas palavras dele é inconfundível, e por um segundo, o ambiente parece se aquecer ao redor deles. Luma, que sempre o viu como alguém distante e intocável, agora o encara de outra forma. Não com pena, mas com respeito. Ela se aproxima um passo, mais desconcertada do que imaginaria. Eu entendo, mas você não vai achar estranho se adaptar a uma vida sem tantos luxos? Mavi a observa com um olhar profundo, seus olhos brilhando de um jeito que ela não reconhece.
O que é luxo, afinal? Uma conta bancária cheia? Ou a possibilidade de acordar e decidir o que fazer com a vida, sem precisar responder a ninguém? Eu posso viver sem as extravagâncias. O que importa agora é o que vem pela frente, Luma. E eu sei que será melhor. A tensão na conversa se dissolve um pouco quando o garçom, com um sorriso educado, se aproxima, interrompendo o momento deles. Mavi sorri para Luma, como quem diz: "Está vendo? Eu não sou mais aquele homem." Mas Luma, ao perceber a intensidade da transformação de Mavi, sabe que ainda há muito mais a ser revelado. Ele talvez tenha tomado a decisão, mas o caminho à frente é mais incerto do que ele imagina. E mais do que isso, ela tem a sensação de que o que ele realmente busca vai muito além do simples trabalho ou da vida sem luxo. Há algo mais que ele ainda não revelou. Então, Mavi, quer começar amanhã? Luma pergunta, um toque de humor no tom, mas também uma pitada de desafio. Ele olha para ela com a leveza de quem está se jogando no desconhecido e responde com um sorriso confiante, mas sem o brilho de antes, mais humano agora. Amanhã está ótimo. Não importa o que venha. Eu estou pronto. Eu não sei, Mavi. Você sempre foi bom em se reinventar. Mas às vezes o passado ainda assombra. E eu não sei se você está pronto para isso. Você acha que deixar tudo para trás vai te libertar, mas o que vai fazer quando tudo o que sobra for o vazio de escolhas que você não pode mais negar? A pergunta paira no ar como uma sombra que Mavi não sabe como afastar. Ele respira fundo, sentindo o peso daquelas palavras se aninhando dentro dele. Será que Luma tem razão? Será que ele está realmente pronto para recomeçar? Ou, no fundo, o que ele realmente busca é algo que ele nunca poderá ter? Algo que, até agora, ele não sabe definir. Ele olha para ela e a pergunta surge como um desafio, mas também uma busca por respostas que ele ainda não sabe como encontrar. Eu já passei por tantas coisas, Luma. Será que esse vazio é pior do que tudo o que já vivi? Luma não responde de imediato. Ela simplesmente o observa, como se tivesse feito a mesma pergunta para si mesma várias vezes. O vento sopra novamente, mais forte, levando as folhas para o ar, e o som da terra batendo contra a madeira do caixão é o único que preenche o silêncio entre eles. Mas a resposta, Mavi sabe, virá com o tempo. Ele pode até ter enterrado Molina naquele momento, mas o verdadeiro desafio ainda está por vir. A luta contra si mesmo, contra o que ele se tornou, ainda está em aberto. E o que acontecerá após isso? Quem ele realmente se tornará quando as velhas sombras se forem?